Olá pessoal, meu nome é Judielso, sou graduando de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará e estarei apresentando o curso de Instalações Elétricas Prediais de Baixa Tensão. Iniciaremos com a disciplina de Eletricidade Básica. Para falarmos sobre o que é eletricidade, precisamos saber o que é a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, como também possui massa. Mas vamos ser mais específicos. Por exemplo, um tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore é formado por várias células. Porém, não acaba por aí. Essas células são formadas por uma unidade menor que compõe todo tipo de matéria existente no universo, que são os átomos. Um átomo tem uma estrutura formada por um núcleo e por várias eletrosferas que possuem trajetória circundante ao núcleo. No núcleo estão amontoados os prótons e os nêutrons, enquanto na eletrosfera os elétrons circundam o núcleo livremente. Os elétrons eles possuem cargas negativas, os prótons possuem cargas positivas e os nêutrons possuem cargas nulas. É isso que os difere. A composição de átomos podem ser classificadas em elementos e compostos. Nos elementos temos a estrutura básica, uma estrutura básica formada apenas com átomos iguais, ou seja, possui nêutrons, elétrons e prótons de números semelhantes, de quantidades semelhantes, enquanto nos compostos possuímos uma estrutura mais complexa, onde existe uma ligação entre átomos de diferentes números de elétrons, prótons e nêutrons. Conhecendo assim a estrutura do átomo e suas partículas, podemos então definir o que seria a eletricidade. A eletricidade é a movimentação das cargas pelo meio físico, ou seja, os elétrons, o átomo que está ali parado e estabilizado, ele recebe uma certa energia proveniente da que chamaremos de tensão. Essa diferença de tensão entre dois pontos fará com que os elétrons que estão na eletrosfera se desprendam e vá para o átomo seguinte, formando assim um fluxo ordenado de elétrons em uma direção. A eletricidade é regida por três grandezas elétricas, que é a tensão, corrente e resistência. A tensão é uma força que impulsiona os elétrons a se moverem, ou seja, é criada por uma fonte geradora que faz com que exista um excesso de cargas positivas em um ponto, enquanto em outro ponto interligado por um condutor existe um outro excesso de cargas negativas. A gente não falou sobre como essas cargas se interagem, mas falando agora temos que os elétrons são atraídos pelos prótons e os únicos que podem se mover livremente são os elétrons pelas eletrosferas. Logo, os elétrons são impulsionados pela tensão a se moverem para o excesso de cargas positivas, ocorrendo assim na área que temos a próxima grandeza, que é a corrente, que é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor elétrico. Ou seja, como já explicamos, essa tensão, esse excesso de cargas, leva diretamente a outra grandeza, a corrente, ou seja, estão diretamente relacionados. E a resistência? A resistência já é uma grandeza inerente de todos os materiais, que é uma resistência oferecida ao elétron de se mover livremente pelo material. Essa quarta grandeza, chamada potência, seria proveniente das três últimas grandezas que citamos. Essa grandeza é como se fosse uma conversão de energia, conversão da movimentação dos elétrons passando pelo condutor em outro tipo de energia, sendo ele calor, sendo movimentação mecânica, ou seja, giro dos motores, entre outros tipos de energia. Se fôssemos comparar essas grandezas elétricas provenientes da eletricidade com algo da natureza, seria exatamente um rio, onde a tensão se compararia ao desnível do rio, onde a água seria a corrente, que viria do ponto mais alto para o ponto menor, e a resistência seria como pedregulhos, barragens, entre outras coisas que impedem o movimento livre da água. Enquanto a potência seria o trabalho realizado pela água que faz com tipo um barquinho,
se movimente pelo rio abaixo, que leve desloque o navio pelo rio abaixo. Aprofundando um pouco mais sobre as grandezas elétricas, vamos falar um pouco mais sobre tensão. A tensão tem unidade de medida 1 volt graças a Alessandro Volta, que inventou a pilha voltaica, e possui um aparelho de medição chamado voltímetro, que mede entre dois pontos, como podemos ver na figura, a tensão em cima de uma lâmpada, por exemplo. E nos equacionamentos que iremos fazer, calculando tensões, correntes e resistências, usaremos para a tensão o símbolo V. Na grandeza da resistência elétrica, temos que a unidade de medida convencionada será o ohm, a medição de um componente elétrico, como lâmpadas e outros objetos resistivos, será usado o ohmímetro, que mede entre os terminais a resistência do componente, e o símbolo que usaremos para representar a resistência nos cálculos e equações será a letra R. Podemos ver na primeira imagem um resistor de pequenas correntes que é construído com carvão granulado. Esse material é que é capaz de impedir o fluxo livre de elétrons. Enquanto na segunda imagem temos um rheostat, que já é para correntes um pouco mais altas, em que pode ser variado através de uma chave seletora a resistência do componente. Ou seja, podemos aumentar a resistência para controlar a corrente ou diminuir a resistência para aumentar a corrente. Geralmente esses resistores são usados exatamente para isso, controlar a corrente. Na terceira imagem temos o símbolo do resistor para diagramas elétricos. Tendo conhecimento dessas três grandezas elétricas, podemos falar um pouco mais sobre como elas reagem dependendo da situação do circuito. Por exemplo, a tensão. A tensão ela só depende apenas da fonte geradora de energia, ou seja, se existe uma diferença de carga entre dois pontos, a gente tem uma tensão. Porém, é diferente para a corrente elétrica. A corrente elétrica depende do meio material, ou seja, se o meio material estiver partido, não existirá corrente nem fluxo de corrente elétrica. Porém, se o material está intacto e temos um circuito fechado, porém não temos uma tensão elétrica, não temos uma energia fornecida ao circuito, então não existirá corrente elétrica. Já na grandeza de resistência elétrica, é uma característica inerente do material, ou seja, todos os materiais possuem uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. A grandeza potência elétrica é uma grandeza que a gente adota como unidade de medida o Watt, que foi uma homenagem ao James Watt, que foi um matemático e engenheiro que criou o motor a vapor. A medição da potência pelo circuito de uma carga é feita pelo wattímetro, em que ele pega a tensão, como podemos ver aqui na imagem, ele pega a tensão no ponto mais alto e no ponto mais baixo, ou seja, nos terminais do resistor, Z ali, ó, da carga, e também pega a corrente, que como vocês veem tem uma linha que seguindo reto pelo altímetro, ou seja, ele pega a corrente e a tensão para calcular a potência. O símbolo que usaremos para representar a potência nos cálculos será a letra P. Tendo conhecimento das três grandezas elétricas, corrente, tensão e resistência, podemos falar agora sobre a lei de Ohm que relaciona essas três grandezas elétricas. Ou seja, a lei de Ohm foi criada pelo matemático George Simon Ohm, que mais tarde teve seu nome atribuído à resistência, à unidade de medida de resistência. Ele propôs que a intensidade de corrente elétrica que passa por uma resistência elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial ou tensão elétrica entre os terminais da resistência. Ou seja, ele, quando fez os experimentos com a tensão, em que ele aumentava a tensão gradualmente, notou que a corrente também aumentava gradualmente e que assim chegou à expressão matemática da lei de Ohm, que seria tensão é igual a corrente vezes resistência, ou em símbolos matemáticos temos V é igual a R vezes I. Outras expressões que são originais a partir dessa mesma expressão, essa primeira expressão, temos corrente é igual a tensão sobre resistência, ou I igual a V sobre R. Isso para descobrir a corrente de um circuito. Para descobrir a resistência, temos que
tensão sobre corrente. Tensão sobre corrente é igual a resistência, ou seja, R é igual a V sobre I. Para ficar mais fácil de encontrar essas expressões, podemos fazer o triângulo de Ohm, triângulo de Ohm, que seria o quê? V em cima, I embaixo e R lado de I, isso, embaixo de V. Ou seja, quando a gente quer encontrar, por exemplo, o V, a gente tampa o V e vê que I vezes o R. Atribuímos essa barrinha aqui com um vezes, essa barra lateral, onde nenhum está em cima. Agora, quando a gente quer descobrir a resistência, tampamos o R e vemos que o V está em cima e o I embaixo. Então temos que V dividido sobre I. Aqui temos para encontrar a corrente. Corrente está tampada aqui, então sobra V sobre o R, ou seja, corrente é igual a tensão sobre resistência. Pela lei de Ohms também podemos relacionar potência com corrente, tensão e resistência. Mas para que saber o valor de potência? A potência ela nos informa a dimensão dos equipamentos, ou seja, enquanto o equipamento pode converter energia elétrica em outro tipo de energia, como calor e movimento. Temos como exemplo uma máquina. Uma máquina com uma certa potência, ela pode conseguir movimentar uma carga até um certo peso. A partir de um certo peso, a potência deve ser aumentada para que ele consiga movimentá-la. Como também uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, para termos um maior brilho, precisamos consumir mais eletricidade e assim uma maior potência. Ou seja, a potência ela vai nos informar toda vez o quanto o equipamento elétrico ele pode converter energia elétrica em outro tipo de energia. Assim temos uma relação de potência, em que potência é igual a corrente vezes tensão, ou P igual a V vezes I. Outras formas para essa expressão são, quando queremos descobrir a corrente, temos que corrente é igual a potência sobre tensão, ou I igual a P sobre V. E quando queremos descobrir a tensão, através da potência, temos que tensão é igual a potência sobre corrente, ou V igual a P sobre I. Nessa imagem vemos todas as expressões que utilizaremos para descobrir corrente, tensão, resistência e potência em um circuito. E é isso, é tudo por hoje, pessoal. Obrigado.